Olá, meus amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez em boas condições, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus em estudo. Obrigado pela sua presença, pelo seu apoio ao canal Pura Verdade. E esse é o seu canal Pura Verdade. Eu sou o Valdemir Bernasconi e se você não é inscrito, peço que faça, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe aqui um comentário sobre a sua opinião sobre o assunto abordado. Estamos estudando sobre um grande poder perseguidor e hoje nós vamos dar continuidade com a parte 5, onde fala sobre milagres perigosos. Mas nós não vamos começar esse estudo sem antes termos uma palavrinha de oração. Portanto, convido você para, assim como está, orar comigo neste momento. Oremos assim: Pai eterno, maravilhoso, grande e exaltado é o teu nome, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Não há Deus semelhante a ti, ó Pai, que conhece o mal, que conhece tudo desde o princípio e sabe como, de que maneira livrar os seus filhos. Peço uma bênção especial sobre os nossos amigos do canal, aqueles que vão se inscrever. Por favor, que o Senhor possa abençoá-los, suas famílias, dando-lhes fé e perseverança em teus caminhos. Pai, esse assunto é muito importante, porque retrata, ó Pai querido, uma mensagem de advertência para o nosso tempo. Por isso, ensina-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, dando-nos o dom do Teu Espírito Santo. Em nome do Cordeiro Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, amado. Vamos então continuar esse estudo com o tema Um Grande Poder Perseguidor, parte 5. Para aqueles que não acompanharam até aqui, peço que vocês possam, aqui no canal, vocês vão encontrar os outros 4 vídeos desta série. Então não deixe de acompanhar. Amém? Muito bem. Em Apocalipse capítulo 13, no verso 14, diz que haveria um poder que enganaria os que habitam sobre a terra, com sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta. Essa besta aqui é a besta que sobe do mar. E esse poder que faz sinais diz aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que subiu do mar e que recebera a ferida da espada, mas que continuava viva. Então ela recebeu uma ferida, mortal, mas permaneceu viva. E a Bíblia diz que essa ferida, ela começaria a ser curada até ponto de ser curada totalmente. Então nós vemos sinais quanto ao tempo. Precisamos, queridos, lembrar-nos de que essas formas de engano estão vinculadas às considerações do apóstolo João sobre a formação de uma imagem à besta que subiu do mar. A segunda besta que sobe da terra não imporá a adoração ao sistema papal até que seja curada a ferida mortal. Então essa ferida que foi aberta em 1798, quando foram confiscados os territórios do Estado do Vaticano,
em que os papas se reclusaram voluntariamente, não quiseram mais aparecer em público e começaram então a aparecer somente a partir de 1929, quando no Tratado de Latrão, Benito Mussolini, junto com o cardeal Gaspar, então fizeram um tratado e o Vaticano recebeu parte das suas posses novamente. Então essa ferida a partir dali começou a ser curada. Mas ela ainda não está totalmente curada, ela vai ser curada quando essa imagem de poder hierárquico for implantada, ok? Então a cura total dessa ferida resultará na restauração da união entre Igreja e Estado, que constituía a fonte da influência papal no período do ano de 538 depois de Cristo até 1798. Então, durante esse período de 1260 anos, o poder papal, utilizando-se do poder do Estado, então exigia que a humanidade lhe prestasse adoração, aceitando o seu falso sistema de adoração. E quem não concordava, logicamente, deveria ser perseguido. Então, o sistema papal perseguiu aqueles que não concordavam com o seu falso sistema de adoração. O papado, utilizando-se de leis do Estado, impôs o que conhecemos como a Santa Inquisição. Não podemos esperar, amigos, que os sinais ou milagres mencionados aí ocorram até que tenha sido restaurada a união da Igreja e Estado. Mas isso não será longe e não está longe de acontecer. Acontecerá novamente com certeza. Atualmente estamos vendo, porém, certos acontecimentos que convergem para esse ponto. Porém, certos acontecimentos, como o movimento da nova era, o misticismo oriental, o espiritismo e o espiritualismo estão contribuindo para levar o mundo à aceitação dos enganos de que fala Apocalipse capítulo 13. Muito bem, então haverão sinais, para enganar a humanidade, mas até que ponto serão genuínos? Amados, milagres não são prova de que são verdadeiros. Não se acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes têm poder para fazer e não pelo que pretendem realizar. História da Redenção, página 395. Então operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Apocalipse capítulo 13, verso 13. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. O Grande Conflito, página 617. Muito bem, o simples conhecimento da verdade não protege necessariamente a humanidade contra o engano. De acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os que serão protegidos amam a verdade. Veja, então será revelado o iníquo, o homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou segundo a autoridade de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade,
para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 11. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito Santo, os homens não estarão aptos a distinguir entre a verdade e o erro, e serão presas nas tentações sutis de Satanás. Parábolas de Jesus, página 408 e 411. Fica evidente então, amados, que poucas vezes Satanás se apresentará abertamente. Sua estratégia mais bem sucedida consiste em cobrir-se de um manto de piedade, inclusive milagrosa. Devemos cuidar-nos para que Satanás não tenha vantagens sobre nós. Satanás é tão sutil em seus enganos que inclusive é capaz de citar a Bíblia, passagens da Bíblia, promessas da Bíblia, isolando-as do seu contexto, como fez com Cristo na tentação no deserto. Porém, ali Jesus demonstrou que o correto uso da Bíblia é a arma que nos dará a vitória. Já no Antigo Testamento, Deus dizia: quanto à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei. Que lei? A lei de Deus. Mais uma vez eu pergunto, quantos são os mandamentos da lei de Deus? Lógico, 10 mandamentos. O quarto mandamento faz parte da lei de Deus? Faz parte da lei de Deus. Então a lei, né? E o testemunho. O que é o testemunho? O testemunho é viver conforme o caráter de Jesus. Vivendo como Jesus vivia, amando o próximo, fazendo o bem e obedecendo e amando os mandamentos do seu Pai, a lei de Deus. Esse é o testemunho que todo cristão genuíno deve ter, se quiser poder olhar Jesus face a face no dia da sua vinda. Amados, é de suma importância termos uma fé prática nesses últimos dias, dias preparatórios que antecedem a volta do Senhor Jesus. Você se surpreende com a ideia de que Satanás tratará de enganar a respeito da segunda vinda de Cristo? Você sabia que Satanás vai tentar imitar a vinda de Cristo? Ele já o fez quando ocorreu o primeiro advento, quando o menino Jesus nasceu, né? Apesar de existirem não menos de 300 profecias no Antigo Testamento sobre a primeira vinda do Messias, Satanás conseguiu fomentar a ignorância, o erro e o desinteresse, e o povo foi tomado de surpresa, sem se preocupar. Quanto aos que habitam sobre a terra, Apocalipse 13, verso 14, deixa muito claro que a obra da besta semelhante ao cordeiro. Qual é a besta semelhante ao cordeiro? Já falamos aqui, mas vou repetir: os Estados Unidos da América do Norte, né? Será mundial, ou seja, a obra será um evento mundial, ok? E seduzirá os habitantes da terra, todas as classes de pessoas, né? Toda classe de seres humanos, não importa onde vivam ou o que fazem, né? Ao redor do mundo, serão confrontadas com a ordem de receber a marca da besta. E o que é a marca da besta? Também já falamos aqui. A marca ou o sinal da besta é um sinal em oposição ao sinal de Deus, ao selo de Deus, né?
Em Apocalipse 7 diz que o selo de Deus é o sábado, o santo sábado do Senhor, ok? Que Deus haverá de selar o seu povo com este selo. Então a marca e sinal da besta ou do anticristo é um dia em oposição. E qual é esse dia? Esse dia é conhecido como domingo, primeiro dia da semana, o falso sábado. Mas o que é a imagem da besta? A imagem da primeira besta, que sobe do mar, o sistema papal, seria feita por uma organização que operasse mais ou menos de acordo com os princípios do sistema papal. Pode ser mencionado o uso do poder do Estado para apoiar as instituições religiosas. Como imitação disso, a segunda besta, esta que sobe da terra, os Estados Unidos, repudiará seus princípios morais de liberdade religiosa, a qual a nação foi instituída, A igreja induzirá o Estado a impor os seus dogmas através de leis. O Estado e a igreja então se unirão e o resultado será a perda da liberdade religiosa e a perseguição às minorias dissidentes. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 821 e 822. O que consiste então a união da igreja com o Estado? A profecia indica claramente que as maravilhas realizadas pelo poder do Espiritismo visam persuadir o povo dos Estados Unidos. Nessa época que antecede o decreto dominical, serão feitos grandes milagres. Após a imposição do decreto dominical, também continuará sendo feitos grandes milagres e maravilhas, E isto seduzirá o povo a entender e achar que o decreto dominical ou a lei dominical está de acordo com a Bíblia, mas não está. Nós sabemos que o decreto de descanso que o nosso Deus deixou foi o 7º dia da semana, o santo sábado, Muito bem. O povo dos Estados Unidos, unidos para formar uma imagem da besta que representa, então, o papado. Ou seja, o papado dará a ideia de que será necessário um dia semanal de repouso para que se possa reverter a crise global climática. Então, as igrejas dos Estados Unidos farão a imagem de autoridade papal ao pedirem a criação dessa lei, obrigando todos a descansar no domingo. Então é isso. Então a profecia indica claramente que serão feitos grandes sinais, A profecia, lógico, é simbólica e isso significa que essa nação, ou seja, os Estados Unidos, estabelecerá uma organização semelhante à que constitui o papado, impondo por força de lei a santificação do primeiro dia da semana, o domingo. Este, em seu desenvolvimento completo, será a união da igreja com o Estado, ou seja, a imagem de autoridade papal. Amigos, hoje mesmo, em sua forma reduzida, o Papa atual é reconhecido como chefe de Estado e como dirigente religioso do catolicismo romano. E se nós acompanharmos as notícias, noticiários, nós vemos a sua influência patente sobre os líderes de todas as religiões. Não é assim? Muito bem. A profecia bíblica predisse a confederação de 3 forças poderosas: o catolicismo, o espiritismo e o protestantismo apostatado. Farão com que esteja estabelecido nos Estados Unidos uma união da igreja com o Estado.
né? O catolicismo, através do falso culto, o espiritismo, através dos milagres, e o protestantismo apostatado, pedindo que seja criada uma lei dominical. Mas veja o que nos diz Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e 14, diz assim: e da boca do dragão, quem é o dragão? Satanás. E da boca da besta, quem é a besta? A besta que sobe do mar, né? O sistema papal. E da boca do falso profeta, quem é o falso profeta? O sistema protestantismo apostatado, né? Vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, ou seja, essa confederação do mal será dirigida por Satanás. E farão prodígios, os quais vão ao encontro de todos os reis da terra em todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amados, isso resultará nas últimas perseguições antes que Jesus volte. Outras nações do mundo, então, vão seguir o exemplo dos Estados Unidos, né? E o seguirão baseados em 2 erros espirituais principais. E esses 2 erros tornarão essa união um movimento natural, mundial. E esses erros são a imortalidade da alma, que é uma ideia satânica diabólica instituída no Éden, quando Satanás disse para Eva: certamente você não morrerá. Quando Deus disse que ela morreria, né? Então a imortalidade da alma é uma das bases para esse movimento mundial. E a outra base é a santificação domingo, a implantação de um falso dia de guarda, através de obrigatoriedade por lei. O Grande Conflito, página 592. Então, meus amigos, a história do mundo, ela caminha. Estamos caminhando para o final da história da Terra. Mas antes que termine a história da Terra, Jesus, ele vai terminar a sua obra intercessória no santuário celestial. E vai chegar o momento que ele vai terminar a sua obra e ele vai dizer: está feito. Quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. Quem é justo, pratique a justiça. Então, essas palavras quer dizer que não haverá mais oportunidade para arrependimento. A partir daí, então, né, quando Jesus terminar a sua obra, já estará em atividade o decreto dominical, e então os 7 anjos derramarão as suas taças contendo as 7 pragas da ira de Deus. E nesse período, aqueles que foram selados com o selo de Deus, o Santo Sábado, não sofrerão as pragas, semelhante lá no Egito, as pragas que veio sobre o império de Faraó não atingia o povo de Israel, porque o povo de Israel estava coberto pelo sangue de Jesus Cristo e praticava a verdade. Por isso, eles foram poupados. E não será diferente no fim dos dias. Aqueles que amam a verdade serão poupados e resgatados deste mundo, porque esse mundo vai ser queimado e as obras que nele há serão queimadas. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Se prepare para encontrar-se com o teu Deus. Amém? Que o amor de Deus possa estar com você e com a sua família. Se você gostou desse vídeo, por favor,
Inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário também, é muito importante, amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Forte abraço. Tchau, tchau.